Você sabia que aquele espírito que te obsedia, você conhece? Seja bem-vindo ao nosso Café com Despertar. Hoje, sexta-feira, último dia da nossa série Ataques Espirituais, nós vamos falar sobre aquele ser que você nem se lembra, mas ele é um conhecido seu. Então vem junto comigo, porque hoje eu vou te ensinar a evitar o assédio desse obsessor e você vai aprender como. Bora lá? Nós temos dois grupos de espíritos obsessores. O grupo dos espíritos de encarnados e o grupo dos espíritos dos desencarnados. O encarnado é aquele serzinho que muitas vezes mora com você. Sabe aquele desafeto de vida passada? E nessa sabedoria do Divino Criador, ele une os inimigos, porque os amigos são amigos, tá tudo bem, né? Não tiveram nenhuma treta no passado, né? Viveram de boa, mas e aquele que a gente se engalfinhou lá atrás, né? Então Deus olha e fala assim: olha, eu não quero briga entre meus filhos, então esses aqui que foram inimigos do passado, né? Eles vão voltar como irmãos, né? Um vai ser pai, vai receber o outro como filho, vão ser marido e mulher, mãe e filha, mãe e filho e por aí vai. E aí ele faz essa união, né? Mandando todos esses espíritos desafetos, né, reencarnarem dentro do núcleo familiar. E graças ao esquecimento que nós temos, a gente, na maioria das vezes, né, consegue conviver dentro dessa harmonia. Então, através desses laços que são criados nessa encarnação, nós conseguimos equilibrar essas energias. Porém, mesmo com o esquecimento, tem aquela coisa de eu não vou com a cara, não gosto de fulano, não gosto do meu pai, não gosto do meu irmão, sabe? Aquela coisa que parece que o santo não bate. Então, é porque o ranço lá atrás foi tão forte que a pessoa trouxe aquilo impregnado de forma inconsciente. Ela não sabe por quê, nunca aconteceu nada, mas ela simplesmente não gosta, não consegue se dar bem. E aí volta de novo aquela desarmonia. O que Deus fez para poder equilibrar a energia, o ser humano falhou naquele processo, né? E aí pode nascer o obsessor encarnado, aquele que persegue o familiar, aquele que critica, aquele que está sempre discutindo mesmo, aquele que não consegue se dar bem de forma nenhuma. E até que se separem de vez, porque vai ter um processo de novo para poder equilibrar isso, em algum outro momento ou em alguma outra encarnação, eles começam a se engalfinhar de novo. Então, com brigas, discussões, perseguição e tantos outros comportamentos próprio do obsessor, né? Aquele que fica falando mal de um para o outro. Isso é um processo obsessivo, criando atrito na família, tá? Então, o obsessor, ele faz muito isso. Ele cria o caos, porque ele tem prazer no caos, ele se diverte no caos e ele se alimenta da energia criada através do caos. Então, aquela pessoa que gosta de fazer fuxico, fofoca, de colocar um para o outro, de inventar história, de aumentar a história, esse é um obsessor encarnado. E ele tá aí realmente, infelizmente, fazendo o inferno da vida de todo mundo, simplesmente porque ele não consegue perdoar. E ele também não ama a ele mesmo, né? Então, uma pessoa mal amada, digamos assim, não pelo outro, mas por si, acaba fazendo o caos na vida do outro. E aí nós temos também aquele obsessor desencarnado, que é
um espírito também que te acompanha de muitas vidas, né? De vidas passadas. E você está aqui, teve a oportunidade, ele ainda não, porque ele nem quer. Muitas vezes ele nem quer, mas isso tem um tempo também, porque aí existe a reencarnação compulsória. Mas enquanto ele está nesse processo no campo espiritual, quando ele te rastreia e ele identifica, reconheci, então a Thelma hoje é a Maria da vida passada, aquela que me prejudicou, aquela que eu guardo a raiva dela, né, com ódio, e ela vai me pagar. Já estamos em outro tempo, mas ele ficou preso, parado naquele tempo, naquele momento, me conhecendo por Maria. Estou dando aqui um exemplo, tá bom? E ele me encontrou hoje com uma outra forma, uma outra vestimenta carnal. E ele começa a perseguir, me analisa, né? Ou te analisa a vida inteira, conhecendo exatamente seus pontos fortes, seus pontos fracos, e ele começa a prestar atenção. O que você não gosta, o que te irrita, o que tira você totalmente do equilíbrio, até que você caia nas garras dele e comece a sofrer na sua vida também. Aí ele começa então a provocar o marido, provocar a mulher, provocar o filho, que é para te atingir, né? Porque naquele momento, o que ele pensa? Para eu fazer ela sofrer, eu tenho que mexer com quem ela gosta. Então ele começa a atacar as pessoas que você ama, a tua vida, o teu financeiro, o teu profissional. Chuta até o cachorro, para o cachorro começar a latir, só para te irritar. Esse é o obsessor. Você conhece, mas você não lembra dele. Aquela pessoa problemática, desafiadora na tua vida, você conhece ela até do passado, mas você não lembra que é aquele inimigo do passado. Então, o obsessor, ele geralmente é um conhecido nosso, dessa vida ou de outra vida. E nós, pelo esquecimento, né, não temos esse acesso a esse registro agora, né? Às vezes, na apometria, até pode ser revelado, né, o que aconteceu, se é um obsessor encarnado ou desencarnado, né? Porque a explicação, quando existe a permissão e a espiritualidade traz a explicação, isso ajuda você a entender, para você trabalhar melhor você, o teu emocional dentro do teu conhecimento. Então, quando você descobre, por exemplo, a espiritualidade diz assim, bom, é viável ela saber que em vida passada ela matou esse que hoje é o marido dela. Tô dando um exemplo aqui, tá? Por isso que essa pessoa hoje, nesse exato momento, começou a discutir tanto com ela e de repente nasceu ali uma raiva que ele não sabe de onde vem. Porque ele, de uma forma inconsciente, né, acessou essa energia e ele não sabe por que em algum momento da vida dele não consegue mais lidar com a mulher, ficar com a mulher e vice-versa, e pode ser um filho, é só exemplo. E aí a espiritualidade traz essa informação. O que você faz com isso? Nossa, poxa, eu fiz isso, né? Então eu entendo, hoje eu entendo a raiva que ele traz de mim, mesmo inconsciente. Então eu vou tentar reatar isso, né? Vou tentar conquistar, vou tentar me dar bem, vou tentar pelo menos nutrir a amizade que pode existir entre nós. Uau, parabéns, você está resgatando uma encarnação. Então, não é quando a gente quer, mas quando é necessário, a gente até recebe essa informação para poder passar para a pessoa, ok? Então, vamos ali algumas dicas do que você pode fazer para poder lidar com ambos os casos e
tentar harmonizar tudo isso da melhor maneira possível, para que você não leve isso como mais uma dívida kármica para outra encarnação. Então vamos lá. Para os processos obsessivos de encarnados, aquela pessoa que está ali bonitinha, vivinha, de corpo, né, carne e osso na tua vida, não entre em confronto. Não entre em confronto, não vai bater boca. Se ela, mas ela começou, deixa ela sozinha. Né? A pessoa quando está brigando sozinha, porque não tem aquela troca, né? Não tem alguém para discutir, então ela fala 1, 2, 3 e pronto, não tem mais. Agora, se você entra, isso prolonga para o dia todo. Então, não entre no confronto. Faz a tua parte, pensa assim, Senhor, a pessoa não quer, mas eu vou fazer a minha parte. Então, a dívida kármica da tua parte, ela é quitada. Aí todo o peso, infelizmente, mas é por escolha da própria pessoa, vai ficar só no karma dela, entendeu? Então, assim, faz a tua parte, tá? Ignore as provocações, não dê ouvido para não entrar na onda da pessoa. Coloque limite, não deixe ela invadir o teu espaço com respeito, com equilíbrio, com harmonia. Aprenda a falar não e tudo bem. Mas se ela espernear, deixa ela. Isso é um processo dela, entendeu? Você não tem que se anular, parar de viver a sua vida para poder viver a vida do outro, em função do outro, porque você tem que dar conta da tua vida. Você está aqui, isso é um processo de evolução, de aprendizado. Se você vai para a escola, senta na carteira e não faz nada, você sai de lá como? Então você tem que fazer a tua parte para passar de ano, ok? Aqui a nossa evolução é a mesma coisa. Então faça isso no processo encarnado, que qualquer consequência negativa não é tua, não foi você que provocou, não foi você que entrou naquela vibração, naquela energia, você não colocou lenha na fogueira. Deixa o outro, infelizmente, se queimar sozinho, porque é escolha, livre-arbítrio é escolha. Se ele está escolhendo isso, ele está gerando essa energia para que ele viva as consequências depois. Então, você se isola disso, ok? Para os processos obsessivos de desencarnados, aquele que está ali ainda no campo espiritual, te cutucando, te provocando, né, com situações da vida, do dia a dia, do dinheiro, da família, do cachorro. Você tem que cultivar a boa moral. Siga o exemplo de Chico Xavier, siga o exemplo do nosso querido Mestre Jesus. Tenha boa moral. Enquanto você mantém a tua frequência elevada, ele não consegue te acessar, ok? E mesmo que você perceba que, de alguma forma, ataques estão acontecendo, mantenha a tua fé, seja ela qual for, seja da religião que você for, mantenha, exerça a tua fé, para que ela trabalhe a teu favor. Frequentar ambientes saudáveis, é lógico. Se você não quer ser atacado espiritualmente, você não vai sair da tua casa para passar a noite no boteco, né? Sabe? Aquele putz, sabe? Vamos lá, né? Vamos ter um bom senso, ambiente familiar, conversa saudável, brincadeiras saudáveis, nada de ficar falando mal da vida de um, de outro, principalmente as pessoas que nunca estão perto, né, para se defender. Então, a conversa saudável, tá? Mais faz mal o que sai da boca do que aquilo que entra. Então, cuidado com a língua, mantenha a tua moral para você não dar força para esses ataques espirituais, ok? Leituras edificantes, quanto mais você se instrui, afinal de contas, ler, né, faz parte do nosso alimento espiritual.
alimentar a nossa alma, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra, né? Então, Deus, ele fala não só pela Bíblia não, tá, gente? Muitos livros que são inspirados ou psicografados trazem a mensagem do que é esse mundo divino, para que a gente aplique na nossa vida. Então, ler livros, né, ter uma leitura edificante, também eleva a tua moral, te dá conhecimento, te coloca sempre numa vibração de luz e também convida espíritos de luz para participarem daquela leitura, daquele momento com você, afastando o acesso desses inimigozinhos aí do passado, né? Elevar a vibração sempre, por mais que esteja caindo tudo à sua volta, entre em oração, faça teu mantra, faça tua reza, invoque o santo, o guia, o orixá, não importa, sabe? Entre naquela vibração elevada, busque a força naquilo que você sente no teu coração, tá? E deixe que o universo faz a parte dele sempre. Você sempre vai ser amparado enquanto você se mantém conectado com os seres de luz, né, com a espiritualidade amiga. E um dia, esse irmãozinho, ele vai entender, ele vai ser resgatado, encaminhado, ele vai ser elucidado de que ele está perdendo tempo precioso, né, da vida dele, porque a vida continua, né, e ele está perdendo a chance de poder refazer a vida dele numa nova encarnação. Então, deixa que Deus ajuda todas as criaturas através das próprias criaturas e tudo sempre no momento certo. Gostou da nossa semana? Eu amei, foi uma semana muito produtiva. Eu quero que você comente aqui se você já passou por esse processo, né? Obsessivo por encarnado, por desencarnado. Pode comentar o que você quiser. Eu quero conversar com você, te conhecer e poder também te esclarecer se assim for necessário. Um beijo no coração. Até a próxima semana.